nós temos que enxergar o amor de Deus. Essa é, quem sabe, a grande necessidade sua para este momento. Diácono César, glória a Deus. Irmão, só para quem não sabe, o César era o meu companheiro de monte. Ele e o irmão Fabiano. Que bênção, César. Que a saudação seja sobre você e sua família. Mas abre a sua Bíblia em Mateus 14, 22. Eu vou deixar de te cumprimentar um pouquinho para enfocar aqui na pregação. Mateus 14, 22 diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Se tiver alguém perto de você, diga para essa pessoa: havia um vento contrário. Havia um vento contrário ali. Meus irmãos, esse texto ele é muito poderoso. Muito poderoso. Porque o contexto fala de um dia anterior, de um momento anterior, de muita bênção, de muita alegria. Eles tinham acabado a multiplicação dos pães e dos peixes e havia uma grande alegria nos corações dos discípulos, daqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas diante daquele grande momento, Jesus toma uma decisão. Ou melhor, ele toma duas decisões. A primeira, ele diz o seguinte: discípulos, entrem no barco e atravessem o mar. O mar aqui em questão é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, no seu ponto mais curto, a travessia dele tinha 13 quilômetros. Mas no seu ponto mais longo podia chegar até 23 quilômetros. Então, com os recursos daquela época, era uma travessia considerável. E enquanto Jesus vai ao monte orar, irmãos, Jesus vai ao monte, ele vai estar buscando Deus em secreto. E aqui nós já aprendemos mais uma coisa com Jesus: independente do tempo, busque Deus. Ele acabou de multiplicar os pães e peixes e foi buscar o Senhor em particular. Mas nesse contexto, enquanto Jesus está orando, os discípulos vão atravessando o mar felizes. Se coloque dentro daquele barco por um momento e comece a imaginar o que eles conversavam com os outros. Eu imagino, quem sabe, João dizendo: vocês viram o que o meu amado fez? Vocês viram o que o meu amado Jesus fez hoje? Imagina Tomé dizendo: se eu não estivesse lá para ver, eu não acreditava, mas eu estava e eu vi. E por isso eu creio. Então o coração deles estava cheio de alegria por conta do milagre da multiplicação dos peixes. Mas, irmãos, ainda que aquela alegria existia, o céu se fechou. Começa a vir um grande vento. E o vento começa a agitar as ondas. E o vento começa a resistir o barco. O barco começa a ser resistido por conta das ondas. E eu imagino que eles vão contornando conforme eles podem, mas aí chegando um momento que a situação vai ficando de certa forma insustentável. Eles eram pescadores experientes, mas quando a situação vai ficando difícil, quando os recursos humanos vão acabando, é normal que a sua natureza humana se desespere. Por que há muito desespero nesses dias com o coronavírus? O vírus é perigoso, é verdade. A medicação correta, apropriada para ele, não há. Tem vacina? Também não tem. Então essas incertezas, elas trazem medo. E é normal, o medo faz parte da natureza humana. O medo faz parte de nós. E o que acontece? Os discípulos estão lá em dificuldade, mas no capítulo de Marcos, capítulo 6, 48, o texto diz assim: Jesus estava vendo eles em dificuldade para remar. Libere essa palavra sobre alguém que esteja perto de você. Jesus está vendo a dificuldade sua. Jesus está te vendo no meio do mar. Ele está te vendo diante do vento contrário. Ele está te vendo diante da circunstância adversa. Porque nós todos hoje
Estamos debaixo de uma circunstância diversa coletiva. Todos nós temos as nossas circunstâncias, os nossos ventos particulares. Por exemplo, uma enfermidade é um vento particular. Um desemprego é um vento particular. A perda de um ente querido é um vento particular. Então, tudo aquilo que vem contra a nossa vida é um vento. É um vento que vem tentar nos desencorajar. É um vento que vem tentar nos parar. Porque o vento contrário, ele tenta neutralizar o avanço. O vento contrário, ele tenta paralisar. O vento contrário, ele tenta fazer você desistir de progredir. Mas eu quero te dizer, ainda que o vento seja contrário, Jesus está vendo do monte. E Ele só está esperando a hora certa para agir. Ele só está esperando a hora certa para entrar em ação. Naquela situação, a hora que os discípulos estavam numa situação mais emergente, Jesus desce do monte. E Ele vem caminhando. Mas tinha um mar para Ele atravessar, Ele não tinha barco. O que Ele faz então? Ele vem caminhando por sobre as águas. Porque Jesus, aleluia, Ele não está limitado à ausência do barco. Ele não está limitado ao mar revolto. Jesus não está limitado às circunstâncias terrenas. Então, o mar que se mostrava como um grande problema, o mar que era revolto, Jesus, como Criador, vem caminhando por cima dele, aleluia, mostrando quem que está no domínio, mostrando quem que está no controle, mostrando quem é o que disse, haja luz. Quem é que fez separação entre as águas? Foi Jesus que fez tudo, irmãos. Ele continua sendo Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos na criação e eles continuam juntos nesse tempo. Tem essa convicção, tem essa confiança, tem essa certeza no seu coração. Mas o que acontece? Quando Jesus está chegando, o medo era tão grande no coração dos discípulos que eles não reconheceram Jesus. E essa é uma reflexão importante para hoje. Não deixe o medo dominar o seu coração. Não deixe que a palavra de medo domine o seu coração. Não deixe que a palavra de desesperança domine o seu coração. Não deixe. Permaneça crendo na palavra de Deus. Permaneça crendo naquilo que Jesus tem para a sua e para a minha vida. Permaneça crendo nas promessas que Deus tem para nós. Permaneça crendo que há um Deus vivo no céu, cuidando de mim e de você. Permaneça crendo nisso. Irmãos, quando o medo vem e domina, o medo afeta o nosso racional. Quem nunca sonhou na infância que estava passando por um medo, sei lá, correndo de um cachorro, correndo de um boi no pasto, uma vaca, e suas pernas pararam? Porque o medo neutraliza. O medo afeta as emoções. O medo afeta o nosso intelecto e neutraliza. Eu ouvi algo uma vez dizendo, creio que foi na faculdade, que Hitler, ele fez muito estudo com as pessoas na época em que ele expandiu aquele governo. E um dos estudos que ele fez foi sobre o medo. E Hitler pegou, a pedido do Hitler, melhor dizendo, um pesquisador pegou 2 pessoas, prendeu elas de cabeça para baixo e vendou os olhos de um. Passa certo tempo, um soldado vem e degola os olhos daquele que está vendado. E manda um aviso para aquele que assistiu: daqui 1 hora eu volto e você é o próximo. E assim foi. Passado 1 hora veio aquele carrasco, vendou os olhos daquele homem que estava pendurado. Só que ele não tinha uma faca nas suas mãos, ele tinha uma lâmina de gelo. E quando ele passa a lâmina de gelo no pescoço daquele homem, aquele homem morre. Mas morre do coração, ele infarta. Por quê? O medo o matou. Então é por isso que eu estou reforçando nesses dias a importância de você fugir da situação do medo. Ser responsável, sim. Atender o que nossas autoridades estão pedindo, além de ser para sua proteção,
Porque você tem que cuidar de você, que é templo do Espírito Santo. É submissão às autoridades. Mas não fique escondido no lugar do medo. 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tome posse dessa palavra. O verdadeiro amor que é Cristo. Deus é amor. O amor não é uma frase, o amor é uma pessoa. E Deus é amor. E o verdadeiro amor dentro da minha e da sua vida, ele vai lançar fora todo medo. Receba essa palavra em nome de Jesus. O verdadeiro amor no seu coração de Cristo vai lançar fora todo medo. Aleluia. Aleluia. Vamos lembrar do salmista Davi. Ainda que eu ande sobre um vale, sobre um lugar de morte, eu não temerei mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo. Tu, Senhor, está. Eu não estou com você como eu queria estar te abraçando. Quem é da minha igreja sabe que eu faço questão de abraçar todos os membros. Todos, um por um. Isso foi ceifado de mim nesses dias. Mas isso não ceifa o Espírito Santo entrar na sua casa agora, te abraçar, te trazer paz ao seu coração, te trazer esperança, te trazer uma palavra de vida, te trazer a consciência que Ele continua sendo o Senhor da tua vida. Amém. Aleluia! Ele continua sendo o Senhor na tua vida. O Espírito Santo continua no governo. O fogo não se apaga, como aquele postou ali. O fogo nunca dorme. O Espírito Santo continua reinando na minha e na sua vida. Aleluia! Continua reinando. Continua tomando conta, continua incendiando a nossa alma. O que faz a minha alma incendiar, irmão? É bom estar perto de você, claro que é bom, eu te amo. Mas quem incendeia a minha alma é o Espírito Santo. E é Ele que vai manter você incendiado no seu lar. É Ele que vai manter você incendiado na sua casa. É o Espírito Santo que vai manter a sua fé viva. É Ele que vai falar contigo no secreto. É Ele que vai falar contigo quando você abrir a sua Bíblia. Irmãos, os governantes têm falado para você, fica em casa, liga Netflix. Irmão, você até pode fazer isso, mas vá para a Bíblia, leia a Bíblia, vá para a oração, se encha de Deus como nós nunca nos enchemos. Ore como você nunca teve a oportunidade de orar. Muitas das vezes nós dizíamos que nós não tínhamos tempo para orar, nós não tínhamos tempo para ler a palavra devidamente. Agora o tempo chegou, irmãos. Nós temos tempo. Vá para a Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Ouça sim, homens e mulheres que você sabe que são homens e mulheres de Deus. Ouça para encher o seu coração de alegria. Mas vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Vai para os pés do Senhor Jesus. Vai para o joelho. Vai para o secreto. Vai para o lugar de intimidade com Deus. Comece a gerar dentro de você algo de Deus para esses dias. Aleluia. Porque esse cativeiro vai acabar, irmãos. Amém. Esse cativeiro tem dias contados. Eu e você não sabemos, mas o Deus que tudo sabe, já sabe os dias contados desse cativeiro. E quando esse cativeiro acabar, você vai sair com a palavra queimando dentro de você, uma palavra transformadora, uma palavra que foi gerada no secreto. Amém. Uma palavra que foi gerada na intimidade com Deus. Lagassoramá. Não deixa o medo tomar conta de você. Não deixe. Quando os discípulos, em medo, viram Jesus, eles pensaram que é um fantasma. Fantasma é algo que não existe. Mas o medo faz você pensar coisas que não existem. O medo faz você começar a achar que está com febre. O medo faz você que às vezes tem uma tosse alérgica. As pessoas que têm rinite já começam a pensar, meu Deus, será que eu estou doente? Porque o medo, ele começa a falar alto ao nosso coração. Então sai do medo. Sai do medo. Vem para as asas do Senhor. Se esconda em Deus. Se esconda no Senhor. Se esconda debaixo das asas do Onipotente. Aleluia. Se acampe em Deus. São dias que fazemos como Moisés fazia. Moisés armava uma tenda fora, uma tenda particular, e ele entrava dentro daquela tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a glória de Deus descia naquele lugar. Aleluia. E hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós.
habitando da nossa casa, habitando da nossa vida, irmãos. Aleluia! Ele nos garante essa comunhão com o Pai certeira e verdadeira. Na hora que os discípulos estão com medo, amedrontados, Jesus libera uma palavra. Ele diz assim: tem de bom ânimo. Olha para alguém perto de você e diga assim: tem bom ânimo. Tem de bom ânimo, pastora Paula. Tenha bom ânimo. Bom ânimo significa coragem. Esse versículo quer dizer assim: seja corajoso. Seja corajoso. Tenha coragem. Tá todo mundo amedrontado, pastor, na minha casa. Mas tenha coragem. Pastor, a minha família não sabe o que faz. Ninguém sabe o que faz. Só tenha coragem. Só tenha coragem. Só tenha coragem nesses dias. Pastor, como assim coragem? Jesus diz assim, ó: tem de bom ânimo. Tenha coragem. Tenham coragem. Tenham coragem. Sim, coragem. Porque sou eu, ele diz. A sua coragem está firmada não simplesmente na palavra que estou ministrando. A sua coragem está firmada na palavra do eu sou. Jesus diz assim, ó: tenham coragem, porque sou eu. Eu que estou aqui, aleluia. É eu que estou junto com você. É essa a certeza que nos traz coragem, porque Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que estaria somente nos momentos bons. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele fala: coragem, eu sou. Não temais. Só aquele que é tudo, só aquele que tem todas as provisões para a nossa vida, pode nos dizer: não temas. Pode nos dizer: fique calmo. Eu estou aqui. Fique... irmã Valéria Paz. Irmão Fabiano, pastor Fabiano está assistindo a gente, hein? Fabiano, conhecido da igreja. Deus abençoe. Jesus é a nossa coragem nesses dias. A última live que eu lancei, eu falei sobre vestir a armadura de Deus. Se reviste da armadura de Deus, sim. Ela vai te trazer a coragem em Cristo. Ela vai te encorajar. E naquele momento ainda, irmãos, momentos de dificuldade extrema são cenários perfeitos para você ter a sua experiência particular com Deus. Creia nisso. Ainda que é um momento adverso, é o momento de uma experiência com Deus. Experiências não são doutrinas, são eventos particulares entre Deus e o indivíduo, movido pela fé, pela fome, pela sede, pela busca. No meio daquele medo todo, Pedro fala assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, que eu vá sobre as águas contigo. Eu imagino Jesus olhando para Pedro com aquele olhar de amor dele, aquele olhar poderoso, e falando: vem, Pedro, pode vir, Pedro, vem. E Pedro vai colocando a mão do lado do barco e vai tocando os pés com as águas. E Pedro era um pescador profissional, ele conhecia o mar, mas na hora que ele põe a planta dos pés, elas firmam, porque foi liberada uma palavra. Jesus liberou a palavra para ele ir. Creia na palavra que está liberada sobre a sua vida. Ele firmou seus pés e começa a caminhar sobre as águas. Aleluia! Irmãos, quem teve uma experiência como essa de caminhar nas águas com Jesus? Quem teve uma oportunidade como essa de andar sobre as águas? Pedro teve. Que maravilha! Só que olha o que diz o versículo seguinte. Pedro olha o vento e ele tem medo. Novamente o medo vem roubando a fé. O medo é um ladrão de fé. Há um espírito do mal que atua no medo. O medo começa natural, mas depois a batalha espiritual percebe o medo e vem contra aquela pessoa. Então repreenda o medo. Repreenda o medo. Faça como Davi. Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Confie em Deus. Confie no Senhor. Confie no Eterno.
Quando Pedro afunda, Jesus vai lá e estende a mão e resgata ele. Sabe o que ele está nos dizendo aqui? Às vezes nesses dias a sua fé pode não estar na medida que você gostaria que ela estivesse, mas ainda assim, Jesus sabe a sua limitação, te toma pela mão. Jesus toma pela mão e te sustenta, te tira daquele momento que você estaria afundando. Jesus vem e resgata, aleluia, Pedro. E é assim que a graça de Deus faz sobre a nossa vida. Quando parece que vamos afundar, se os nossos olhos ainda estão em Jesus, Ele estende a mão e nos resgata. Ele estende a mão, aleluia, e nos leva de novo para um lugar seguro. Jesus toma Pedro pelas mãos e coloca Pedro num lugar seguro. Todos entram no barco e diz a Bíblia que o vento cessa. Eu falei hoje de manhã na transmissão online, há uns mais de 10 anos atrás, eu ouvi um pregador ministrando esse texto, um pregador que eu admiro muito. E quando ele lê esse texto sobre o vento cessou, ele fez uma referência àquele filme conhecido, aquele clássico, E o Vento Levou. E ele liberou uma palavra, ele disse assim: quando Jesus entra no barco, o vento não leva, o vento cessa. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O vento não vai te levar, o vento irá cessar. O vento irá acalmar, porque Jesus tem o controle sobre a nossa vida. O barco hoje é você. Você é o barco. Você é o barco. E Jesus na sua vida, Jesus no seu barco, é aquele que vai fazer o vento cessar. No versículo 33 diz assim: e quando todos entraram para o barco, eles adoraram. Entraram em adoração. Agradeceram a Deus. Então eu quero que neste momento, que nós estamos já partindo para a finalização dessa mensagem, algumas coisas fiquem guardadas no seu coração, algumas coisas fiquem registradas. A primeira é que os discípulos, mesmo fazendo a vontade de Jesus, foram acometidos por uma grande tempestade. Então eu vejo alguns posts de pessoas dizendo: cadê a igreja agora? A igreja aquilo, a igreja aquilo. Não se importe com isso. Não tente rebater essas pessoas. Tenha sabedoria. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, coragem. Eu venci o mundo, ele diz. Então, as adversidades vêm para os discípulos também. Segundo, creio que Jesus está ouvindo, está vendo, está contemplando a minha e a sua e a situação da nossa nação. Ele está contemplando. Nada passa despercebido aos olhos dele. Entenda que existe um tempo determinado para o agir de Deus. Existe um tempo determinado. E assim que esse tempo se cumprir, o Senhor Jesus virá. Seja por sobre as águas, seja da forma que ele entender que ele tem que vir, ele virá. Quarto ponto: não deixe que o medo te domine. Repreenda o medo. Lembre-se, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quinto ponto: clame para que Jesus esteja no barco. Clame para que Jesus esteja sobre a tua vida. Clame para que a presença de Deus esteja com você. Logo, logo, nós vamos estar em igreja reunidos novamente. Eu creio nisso. Esteja orando para que esses dias sejam abreviados, esses dias de dificuldade, para que a gente como igreja possa estar adorando ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a igreja somos nós, mas Deus colocou no seu coração a importância de um lugar para nós nos reunirmos para adorar. Não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Porque em igreja nós ajudamos uns aos outros. Em igreja nós compartilhamos as nossas bênçãos com os outros. Então a igreja é algo espiritual na terra. E ela se reúne num lugar físico. A igreja é feita por pessoas, mas se reúne num lugar físico. Então, passado esse vento, eu creio, a igreja estará mais forte. Amém. A igreja estará mais amorosa. Eu creio.
A igreja estará com mais empatia, amando uns mais aos outros. Aleluia. Eu tenho convicção plena que nós vamos sair melhores desse momento. Vamos sair melhores. E eu te convido nesse momento a nós fazermos uma oração. Vamos orar. Vamos orar. E nessa oração vamos levantar alguns propósitos. Vamos orar pedindo para o Senhor Deus ter misericórdia de nós e remover essa enfermidade da nossa nação. Vamos orar para que esses dias de dores sejam abreviados. Vamos orar para que enquanto esses dias durarem, o medo não nos domine, que não nos falte uma palavra de esperança. Vamos orar pelas pessoas dos hospitais, os profissionais da área de saúde, que agora, irmãos, imagina o coração dessas pessoas. Imagine um médico, um enfermeiro que tem que sair da sua casa agora para entrar num hospital onde tem casos confirmados, o medo que ele vai. Imagina isso. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelos nossos governantes, irmãos. Vocês imaginam como é que o nosso prefeito, os nossos prefeitos, os nossos governadores, o nosso presidente, são decisões, irmãos, extremas. E eles dependem de Deus para isso. Eles dependem de Deus. Então vamos pedir para que o Espírito Santo ilumine o nosso governo, para que não haja errado, para que haja com sabedoria. É dever da igreja interceder. Vamos estar intercedendo por isso. Então vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós como igreja oramos, meu Pai. Unimos nossa oração, meu Pai, nesses propósitos que foram apresentados. Primeiro propósito, Senhor, que eu coloco diante do Teu altar, Senhor, é que o Senhor perdoa as nossas falhas, nossos pecados como nação, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados da nossa nação. E Senhor, remova de sobre nós essa enfermidade. Remova essa praga do nosso meio, meu Pai. Meu Pai, que a nossa adoração chegue até o Teu altar. Que a nossa oração chegue, meu Pai, até o Teu altar neste momento. A oração da Tua igreja na terra, meu Pai. Homens e mulheres têm orado, meu Pai, de vários lugares do mundo. Meu Pai, atende nossas orações. Escuta as nossas súplicas, Senhor, meu Deus, neste momento, meu Pai. E remova, meu Pai, essa enfermidade de sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Encurta, meu Pai, esses dias maus que estão sobre a terra, meu Pai. Encurta esses dias, meu Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga paz, traga serenidade, traga, meu Pai, competência aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, Senhor, neste momento. Médicos, enfermeiras, meu Pai, funcionários, meu Pai. Aqueles que estão lá na cozinha preparando alimentos, Senhor, nos hospitais, para pessoas que já estão confirmadas com essa enfermidade, meu Pai. Meu Deus, envia um refrigério espiritual para essas pessoas. Refrigera, meu Pai. Remove o pânico do corredor desses hospitais, meu Pai. Remove o espírito do medo, Senhor, meu Deus. Meu Pai, leve lá uma palavra de segurança, de esperança. Meu Pai, há pessoas que estão nos hospitais agora, por outros motivos, Senhor, estão com medo de contrair essa enfermidade. Meu Deus, remove o medo. Guarda os Teus filhos. Meu Pai, são em situações como essas que nós reconhecemos que nós não temos domínio sobre a nossa vida, que nós não temos domínio, meu Pai, sobre o que vai acontecer no próximo minuto, mas que todo domínio está em Tuas mãos. Então é a Ti que pedimos, Senhor, estende as mãos sobre nós, ó Pai. Estende as Suas mãos de amor, ó Pai. Estende as Tuas mãos de graça e de misericórdia sobre o Teu povo, sobre esta nação, sobre a Itália que tanto sofre, Senhor, meu Deus. Estenda a Tua mão de amor naquele lugar, Senhor. Estenda as Suas mãos. Meu Pai, não me importa se a doença ali avançou pela idade do povo ou se foi pelo governo, não nos importa o que aconteceu, o que facilitou. O que nós te pedimos é que o Senhor coloque as Tuas mãos de cura ali, meu Pai. Remova essa nuvem de morte sobre aquelas pessoas, Senhor. Remova, Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Pedimos, meu Pai, a Tua misericórdia. Meu Deus, sobre os nossos governantes, traga sabedoria.
para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo federal. Traga sabedoria, meu Pai. Meu Senhor, para os empresários, meu Pai, que as empresas estão abertas, Senhor, porque precisam estar abertas, Senhor, porque senão uma crise vai gerar outra crise. Traga sabedoria para proteger as pessoas. Os irmãos caminhoneiros, meu Pai, hoje um irmão caminhoneiro me disse: pastor, como é que a gente vai ficar nisso? O governo ainda não falou sobre nós. Ó Senhor, cobre com teu sangue. Calabassore amanderebe astai. Cobrem com teu sangue, porque todas as estratégias humanas são limitadas, Senhor. Se o Senhor não nos guardar, tudo que nós fazemos é em vão. Nos guarda, Senhor. Nos guarda. Guarda cada profissional. Guarda, meu Pai, a tua igreja nesses dias. As igrejas pequenas, meu Pai. As igrejas grandes.